Vamos lá então, eu sou o Dr. Lee, eu sou médico e nesse vídeo eu vou falar sobre você parar de se vitimizar, como você faz isso, né? Eu parto de uma perspectiva muito pessoal, né, da perspectiva de um estudante, porque afinal de contas eu sou um estudante, apesar de ser médico, né? Eu estou estudando para a prova de residência médica e isso me faz ser um estudante, apesar de ser um profissional, como tantas outras pessoas aí, que às vezes estão prestando um concurso público, estão prestando vestibular, enfim, né? E tem que conciliar as duas coisas, muito mais, aliás, né? Porque você tem que conciliar a vida pessoal, tem que conciliar o seu gosto, as coisas que você gosta de fazer, seu momento de descanso, com o trabalho, com o estudo, né? E muitas vezes se torna uma rotina muito pesada, né? Pesada, eu digo, do ponto de vista de carga horária, né? De energia, é muito cansativo. E aí, o primeiro, acho que a primeira defesa do nosso corpo, né, da nossa mente, é dizer para si mesmo assim, mas é injusto que você tenha que fazer isso, né? Acho que é um pensamento muito recorrente, muito comum, principalmente por conta das redes sociais, em que você tem acesso a um recorte da vida alheia e a vida de todo mundo parece muito mais leve, muito mais interessante que a sua. Então, frequentemente, você se pega vendo as fotos de viagem de alguém, as fotos de alguém que está comendo num restaurante legal, que está passeando, que está, entre aspas, está curtindo a vida enquanto você está ralando. É normal que bata aquela sensação de inveja branca, né? De dizer, porra, que injusto que eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que passar por todas essas provações, né? Eu não digo privações, mas provações sim, enquanto fulano tem tudo mais fácil, enquanto fulano tem a vida resolvida, né? O mundo é injusto. E esse é um pensamento tão eficaz, ele é tão esperto, porque ele te joga numa posição de vulnerabilidade e indefesa em relação ao mundo, que começa a se tornar confortável. Afinal de contas, basta você justificar qualquer circunstância da sua vida com a injustiça do mundo, que você consegue aceitar melhor. Aceitar não, mas eu diria que você consegue lidar melhor com a situação, né? Você se indigna, porque afinal de contas você não chegou lá, você não tem o que você quer, mas você justifica tudo isso com a injustiça, com você ser uma vítima do mundo, né? Como o mundo está tudo errado e que se fosse tudo de um jeito diferente, você também teria tudo isso, né? Ou pelo menos outra pessoa teria menos e teria igual você. Né? O que já mostra que, na verdade, todo esse sentimento, na verdade, deriva de uma grande sensação de desigualdade, seja ela subjetiva ou objetiva, né? Tudo deriva de você considerar errado que exista essa desigualdade. E aí, eu desenvolvi uma defesa mental, né, sobre isso, contra isso, desculpa. E a primeira parte dessa defesa mental é racionalizar que o mundo é injusto, isso é verdade, né? Que você é fundamentalmente uma vítima desse mundo injusto, isso também é verdade, então não tem como tirar parte da razão, né, desse raciocínio, porque afinal de contas, né, realmente existem desigualdades que são quase inaceitáveis, né? Realmente, se você olha para as circunstâncias, né, você vai encontrar circunstâncias em que você foi jogado para trás de alguma maneira. Você foi colocado em desvantagem, muitas vezes quase que deliberadamente, né? Isso é fundamentalmente errado do ponto de vista moral, né? Não tem uma pessoa viva no mundo, viva ou morta, que nunca tenha sofrido uma injustiça. Então a primeira parte consiste em você aceitar tudo isso. É verdade. Mas a segunda parte consiste em você também perceber que diante dessa injustiça existe só um caminho, né? E o caminho, para mim, por isso que eu digo que é uma perspectiva pessoal, o caminho para mim não é aquele de você bater o pé, fazer escândalo, né? Só ficar gritando para o mundo quanto o mundo é injusto e quanto o mundo te fez de vítima e ele te deve reparações sobre isso, porque essa é uma pauta dos últimos 10, 15 anos, sei lá, né? Que o mundo te deve reparações pela injustiça. Aceitar que o mundo é injusto e também perceber que o único caminho que você tem diante da injustiça é encarando a injustiça e fazendo o seu melhor para que você possa fazer a sua vida melhor, é um pensamento que sempre me dá forças. No sentido que não existe outra opção eficaz, não existe outra opção resolutiva do que aceitar a injustiça do mundo
Aceitar que você verdadeiramente é uma vítima do mundo e abraçar isso, né? E fazer o seu melhor para que, não para você, mas talvez para as próximas pessoas, para as gerações futuras, para as pessoas que dependem de você, né, os efeitos dessa injustiça seja reduzido. Então, por exemplo, isso é o que você vê em pais de família, mães de família, né, principalmente mães de família, que às vezes criam os filhos sozinhas, que sabem de tudo isso, reconhecem que o mundo é injusto, reconhecem que são vítimas, mas para elas não existe a opção de só declarar o quanto o mundo é injusto e o quanto o mundo deve reparações, porque não há muito tempo para ficar pensando e debatendo sobre isso. Há tempo só para trabalhar e reduzir os efeitos dessa injustiça sobre os filhos, porque afinal de contas são mães solteiras, né, e são, eu diria, as grandes pernas que sustentam muitas vezes uma estrutura familiar que de família existe muito pouco. Eu acho que é a mesma coisa para pais, por exemplo, né, que se encontram em situações financeiras muitas vezes devastantes, né, e que não têm opção além de, às vezes, aceitar um trabalho, né, que não gosta, que não é bem pago, né, que é praticamente exploratório. A única opção é seguir adiante. E aí eu, no meu mundinho privilegiado, né, tento pensar que eu também, dentro do meu mundo, sem querer comparar a minha dor com a dor de outras pessoas, eu também, dentro do meu mundo, dentro, né, da minha realidade de vítima do mundo, né, com as minhas injustiças, né, que obviamente não se comparam a uma dessas pessoas, também não tenho outro caminho além de seguir adiante. Então, quando o estudo fica difícil, quando trabalhar fica difícil, quando conciliar tudo fica difícil, né? Quando sobra pouco espaço para descanso, quando sobra pouco espaço para o meu lazer, eu não tenho outra opção além de seguir em frente, além de aceitar tudo isso como parte, primeiro, natural do mundo, porque afinal de contas o mundo é injusto, né? E eu não acredito, sinceramente, assim, que a essa altura do campeonato eu possa fazer alguma coisa para mudar a injustiça do mundo. Eu acho que é uma condição natural, sempre vai existir uma desigualdade, né? E eu nem estou entrando na questão social, discussão política, assim, eu acho que isso é completamente irrelevante. Eu acho que é uma questão natural do mundo que vão existir desigualdades, algumas pessoas vão ter mais fáceis, a vida mais fácil, e não cabe a mim querer mudar isso agora, né? Mas cabe a mim fazer o meu melhor, aceitar que dentro do meu mundinho privilegiado, né, eu tenho que carregar minha cruz, né? E aí, como bom católico, eu tomo, e de novo, você não precisa ser cristão católico para apreciar isso, mas eu acho que o simbolismo é interessante, né? Como bom católico, eu penso muito em como você carrega a sua cruz, porque afinal de contas, essa é uma das grandes lições do catolicismo cristão, né? Vai e carrega a tua cruz. Quer dizer, significa que o mundo é verdadeiramente sofrido, você vai ser condenado injustamente, você vai ser acusado de coisas que não são verdades, você vai ser morto e crucificado, quer dizer, você vai sofrer muito, mas vai ser para um bem maior. E que não vai ser o teu bem maior, vai ser o bem dos outros. E essa, para mim, é a grande cura do meu vitimismo. Quando eu me pego pensando que, mas olha como é difícil eu estudar e trabalhar, né, e eu dormir pouco, né, eu sou uma pessoa privilegiada, né, eu tenho a minha casa, né, eu trabalho, né, eu posso cuidar da minha família, tenho todas essas condições, e quando eu me pego pensando sobre isso, eu penso, não é sobre mim. Todo esse esforço, as horas de estudo, as noites mal dormidas, né, abrir mão do lazer, abrir mão de uma vida que, sinceramente, podia ser muito bem hedonista, né, podia ser muito bem fazendo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Quando eu penso que, ao invés disso tudo, eu decidi escolher um outro caminho mais difícil, um caminho em que os outros dependem de mim, né? E você escolhe isso. Tá? Muitas vezes você não escolhe, a vida acaba impondo sobre você, mas eu deliberadamente escolhi. Né? Afinal de contas, eu escolhi me casar, eu escolhi ter filhos. Muitas vezes, né? Quando a vida não te deixa escolher, mas eu escolhi. E aí, quando eu penso nisso, eu penso, não é sobre mim, eu fiz essa escolha. Então, embora eu tenha o direito de me sentir como vítima, também é fundamental reconhecer que eu
tenho que carregar essa cruz, porque não é sobre mim. É sobre fazer a vida dos outros melhor. É sobre tornar uma vida que depende da minha melhor, mais leve. O mundo é injusto? É verdade. Outras pessoas têm mais fácil? É verdade. Outras pessoas têm muito mais fazendo muito menos esforço? É tudo verdade. Qual a minha opção? Nenhuma. É seguir em frente e carregar a minha parte. Por quê? Porque se você não faz isso, fica muito pior para todo mundo. E claro, né, a segunda grande lição de humildade vem de você perceber que a sua prepotência de achar que você vai mudar o mundo, de achar que você sim tem a solução para os grandes problemas existenciais que há 2.000, 3.000 anos, 4.000 anos os grandes filósofos não conseguem resolver, né? Você tem que abrir mão dessa arrogância e perceber que, se muito, você consegue fazer a sua parte e que já é muito. Quer dizer, é incrivelmente difícil já você cuidar da sua própria vida. E eu tenho certeza assim, que você não faz isso direito, porque ninguém faz. Quer dizer, malemar você arruma a cama, né, na hora que você acorda. Né, o que é uma lição básica, assim. Porque arrumar a cama é a menor dimensão, é a menor estrutura possível, né, em cima da qual você consegue trabalhar, que dirá arrumar a sua casa inteira, que dirá arrumar a sua cozinha inteira, limpar a sua cozinha e aí arrumar o resto da sua vida. Quer dizer, você vai progredindo, né, em graus de complexidade e dificuldade na sua vida, e muitas vezes a gente mal consegue arrumar a cama, que dirá arrumar a nossa vida inteira, e se a gente não consegue nem arrumar a nossa vida, que dirá você querer arrumar e mudar o mundo? Não, não, não. Já é prepotência demais minha, né? Então, a solução para o vitimismo, na minha visão, obviamente, é deliberadamente abraçar que o caminho é só um, é aceitar a injustiça, é aceitar que é duro, que é difícil você trabalhar e estudar, é duro você ter poucas horas de descanso, é duro você ter poucas horas de lazer ou não ter lazer praticamente por meses, semanas, às vezes anos a fio, depende, né, do que você está estudando. Mas em troca, você tem uma coisa muito valiosa, que é o bem-estar dos outros. Pode não ser seu imediatamente, mas é pelos outros. E é esse porquê que te leva adiante muitas vezes. Né? Nietzsche ele escreveu que uma pessoa que tem um porquê enfrenta qualquer como. E isso ilustra muito bem esse tipo de pensamento. Quando você tem uma motivação grande o suficiente, e aí a motivação que é grande o suficiente nunca, ou quase nunca, pode ser uma motivação mesquinha e individualista, porque ela não se sustenta, né? Você consegue encarar e superar esses vitimismos. Não dá tempo, você não pode se dar o privilégio de ser uma vítima. Né? Porque é isso, você ser uma vítima substancialmente é um privilégio, te coloca em uma posição muito confortável, que é a posição de ser indefeso. Né? E que, de novo, aí você pede reparações para o mundo, que o mundo tem que se adequar a você, que o mundo tem que te compensar de alguma maneira, porque afinal de contas você foi injustiçado. Eu não acredito mais nisso. Né? Eu não acredito em reparações e isso. Eu acredito que você tem que ter o espírito de ser capaz de enfrentar as injustiças, ao invés de só sofrer as consequências dela. Enfrentar e carregar as injustiças. Invariavelmente você vai ser injustiçado. Não importa quem, o que, como, você vai ser injustiçado. A natureza do mundo é assim. Há milhões e milhões de anos é assim. Eu não quero dizer que você tem que aceitar isso como normal e propagar isso. Né? É o contrário. Você tem que perceber isso como uma constante na vida e fazer o seu melhor para que os efeitos disso sejam sentidos menos por outras pessoas. Eu acho que é isso que é uma das outras lições do cristianismo, né? Que significa você amar aos outros. Significa você fazer o seu melhor para reduzir, né,
o efeito do mal do mundo, né, que é um conceito abstrato, mas para reduzir o efeito do mal do mundo nos outros. E aí você faz isso da melhor maneira que você puder. Não significa você necessariamente ir fazer trabalho voluntário, enfim, né? Mas significa você assumir a sua parcela de responsabilidade sobre o mundo. E se isso significa você se foder, mas, né, com a compensação de que os outros que vêm depois de você vão viver muito melhor, então podem ser seus filhos, podem ser seus primos, podem ser seus empregados, né, seus colaboradores, se você é um empreendedor. Né, porque o empreendedor, ele tem os funcionários que dependem dele. Se a fábrica fecha, se a loja fecha, essas pessoas não têm emprego. Você pode ser um médico também, como eu. Você não pode negligenciar seus pacientes. Não importa a sua profissão. Existem pessoas que dependem de você. E quando você aceita isso, e aceita que mais do que um dever moral de você carregar a sua cruz e fazer a vida dos outros melhores, é um privilégio que você possa fazer isso, mas fica mais fácil você sair dessa posição de vítima e entrar numa posição de personagem ativo na sua construção, na construção da sua vida. Então, carregue a sua cruz. Você não precisa ser católico cristão, mas você consegue entender o simbolismo. Carregue a sua cruz, aceita a sua cruz. É um privilégio. É um privilégio saber que os outros dependem de você. Que olha que coisa boa, se só depende de você, tá fácil, né? Seria ruim se dependesse dos outros, porque aí você não tem controle, mas se só depende de você, para fazer acontecer, tá fácil. Você só tem que aparecer e dar o seu melhor, mas dar verdadeiramente o seu melhor, fazer o melhor que tem dentro de você, dar o melhor que tem dentro de você. Quase sempre isso funciona. E se não funciona 100%, eu diria que funciona 80%, 90%. Porque a opção é nada. É isso.